Não havia entregue para Satanás o direito de dominar esse mundo. Jesus veio e recuperou para Deus. Jesus nos resgatou do mundo do pecado. Então a morte não faz parte da nossa vida mais. No dia que você deixar essa terra e partir para o céu, a presença de Deus, você vai levar consigo a sua fé. Você vai levar consigo o seu testemunho aqui embaixo. O quanto você não se segurou, não colocou dificuldades para estar aos domingos na casa de Deus, para estar na presença de Deus, para estar glorificando o nome dele. Isso tudo está sendo escrito lá em cima. Tal dia assim estava a Fátima, a Sônia e o Vicente em tal lugar. E ali eles me adoraram, ali eles me glorificaram, ali eles bendizeram o nome do Senhor, na sinceridade dos seus corações. Então, eu tenho reservado para eles aqui um tesouro. As suas almas, no dia do arrebatamento da igreja e no dia do grande juízo final, eles entrarão para a vida eterna. Muitos que recusam, muitos que não dão a mínima, acham que isso aqui é bobeira, acham que é mais uma religião na terra, dentre tantas que tem. Não, essa é mais uma. É um povo diferente, mas é mais uma. Prefiro aqui ficar no meu mundão. Essas irão para a morte eterna, mas o nosso galardão está nos céus, porque nós estamos aqui. Quando Jesus morre, durante 40 dias ele fica sobre a terra ressuscitado, e ele aparece como testemunha para 500 pessoas. E dessas 500 pessoas ele diz: olha, você fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam da cidade, continuem na cidade. Todos os dias, determinada hora, vocês vão orar, porque vocês receberão poder, serão revestidos de poder. E desses 500, 120 deles estavam num lugar como esse. Começou o culto, começou os cânticos, começou o louvor, começou a oração, começou a palavra, e depois veio a oração. E quando veio a oração, a Bíblia diz que aquele local se encheu da glória de Deus. As pessoas oravam tão alto que de repente o Espírito Santo desceu sobre elas, porque Jesus havia dito que o Espírito desceria sobre eles para que eles fossem aonde fossem, eles tivessem ousadia para anunciar o reino de Deus, para anunciar a palavra do Senhor. E eles foram revestidos da glória de Deus. Eu volto um pouquinho lá no tempo, 1986 a 87. Nós tínhamos o costume de reunir às segundas-feiras para oração. 7h30 da noite, a gente orava até umas 9 horas. Às vezes dobrávamos o nosso joelho, às vezes sentávamos na cadeira, às vezes ficávamos em pé, mas orávamos, clamávamos, buscávamos. E numa segunda-feira, eu senti que a minha língua enrolou. Do nada, enrolou. E eu me assustei. Falei: poxa vida, o que é isso? O que está acontecendo? Quando você ouve falar é uma coisa, quando você experimenta é outra. Não adianta. Não adianta, não tem como ser diferente. Eu fiquei na minha, fiquei calmo. Passou-se a semana, segunda-feira de novo. Oração. Quando eu estava orando, de repente, aí sim, eu fui tomado. Não foi somente uma visita, não foi somente um toque, mas foi o preenchimento do Espírito Santo na minha vida. 1 ano depois do batismo nas águas, Deus me revestiu do selo da promessa. Esse selo da promessa, quando vem sobre nós, nós voltamos àquela palavra: desde antes de você nascer, desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te chamei, para poder falar da palavra, para poder anunciar a palavra, para poder viver da palavra. E o seu testemunho fosse diferente. Lá fora,
eu não estava satisfeito. Lá fora, eu não estava contente. Lá fora, me faltava algo. Mas aqui dentro não me falta nada. Às vezes você olha para mim e fala, nossa, que homem feio. Que homem esquisito, que homem atrapalhado, que homem... um extraterrestre. Para as pessoas aí fora nós somos assim. Elas não dão nada por nós. Mas para nós que estamos aqui, nós sabemos a diferença que é servir a Deus. E o trabalho de missão é esse. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E foi isso que aqueles 120 homens e mulheres fizeram depois de serem revestidos do Espírito Santo. E se não fosse eles, veja bem como é o poder do convencimento da palavra. Pedro, que não havia frequentado a escola, como muitos que vão ouvir essa palavra aqui através da internet, tem os seus diplomas, doutorados, tem as suas especializações, mas quando se fala de Deus, eles não têm nada. Mas Pedro era um homem iletrado, um homem analfabeto. Mas quando ele pegou o microfone, que ainda não tinha naquele tempo, agora que tinha que ter uma voz, hein? Uma voz de trovão, para falar para as pessoas que chegaram naquele local e se admiravam deles ouvirem as pessoas glorificando a Deus na sua língua, sendo que eles não haviam estudado em nenhuma faculdade, curso de idiomas. Ele toma a palavra diante das pessoas e aquilo que ele fala sobre Jesus, sobre a história de Cristo, sobre aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, as pessoas ouvem. O Espírito de Deus que já estava ali naquele local toca naquelas vidas. 5.000 almas, 5.000 vidas acreditaram naquilo que Pedro disse a respeito de Cristo, porque eles também experimentaram aquela unção que vinha daquele cenáculo, que vinha daquele salão, atingiu aquelas almas. E a igreja de Jesus Cristo começou a surgir na terra. De 12 se tornaram em 120. De 120 multiplicaram para 5.000. Então eram 5.120. Após aquela semana, naqueles dias, Pedro tem a ocasião também de anunciar novamente a palavra de Deus. E num discurso que ele faz, mais 3.000 almas foram atingidas pelo poder do Espírito Santo. E a igreja que era 12, que se tornou em 120, que depois era 5.120, de repente se tornou 8.000 pessoas mais 120. Então, em poucos dias, a igreja se multiplicou de tal forma que a grandeza de Deus, ninguém conseguia deixar de enxergar aquela transformação. Falava, isso aí só pode ser sobrenatural, não pode ser da terra, não pode ser do nada, de um dia para o outro, de um momento para o outro. A pessoa estava ali roubando, estava ali matando, estava ali bebendo, estava ali fumando, estava ali drogando, estava ali fazendo coisa errada, mentindo, sendo desonesto. De repente ela muda do nada. Mas não é do nada, é do Espírito de Deus na nossa vida. Hoje nós estamos aqui graças ao trabalho de missão. Eles foram missionários no seu tempo, e a história vem levantando cada dia mais pessoas para isso, para poder dar testemunho da palavra e anunciar o ano aceitável do Senhor para todos aqueles que ainda não conhecem. Glória ao nome de Jesus. Ficamos de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite. Agradecer ao Senhor pela nossa vida, pela oportunidade que nós estamos tendo. E que só nós vamos parar daqui quando nós formos para o céu. Nós vamos parar de louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor quando nós partimos para o céu. Porque um dia nós estaremos adorando a Ele lá, entre os anjos, entre os querubins, os serafins, entre todos aqueles que serão levados, salvos dessa terra.
Glorioso Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te amamos, te glorificamos, te bendizemos. Nós te damos graças, Senhor, porque Tu, antes de tudo, antes que nós viéssemos à existência, o Senhor foi lá e nos chamou e nos trouxe para a Tua casa, nos trouxe, Senhor, para a Tua presença, nos trouxe para esse local de oração. Então, meu Deus, continua conosco, fica conosco nessa batalha, fica conosco nessa nossa vida. Ah, meu Deus querido e amado, protege-nos, Senhor, cada dia mais. Oh, Pai querido, nós temos a nossa família, que também precisam conhecer a Ti, Senhor, e nós oramos por elas agora. Os nossos maridos, as nossas esposas.